de 10 anos atrás, de 20, 30, nem se fala. É o que se poderia chamar de moral sexual. Entendido como uma parcela, como uma parte daquela ordem moral social, um comportamento que a gente pode ter. Respeitoso, individual, contextualizado. Mas não é esta moral sexual, a dita moral sexual que nós estamos concebendo como um comportamento, um contexto de valores, valores não jurídicos, poderia dizer. Não é esse o bem jurídico que esse tipo penal protege. Não é a dita, superada, ultrapassada moral sexual que se quer proteger. Se quer proteger mesmo a sua liberdade sexual, a sua liberdade geral, a sua dignidade sexual. Eu não posso ficar falando em dignidade humana se eu não reconhecer que existe também a dignidade sexual. E também a indignidade, claro. Que se quer proibir, se quer evitar. Então, essa liberdade sexual, essa faculdade de escolha, de exercitar a sua sexualidade, é o grande pano de fundo. Então, nós trabalhamos com a dignidade sexual, com a liberdade sexual, genericamente, como bem jurídico imediato. Em alguns tipos penais, como bem jurídico imediato. Então, como introdução sobre o bem jurídico protegido, tudo isso, mas nós vamos ter que buscar o bem jurídico específico em cada tipo penal. Isso aí, cada crime previsto. Pode existir o mesmo bem jurídico, mas visto sob uma ótica diferente. O mesmo bem jurídico visto sob uma outra feição. A forma de conduta, a forma de comportamento, a forma com que ele é desrespeitado, e assim por diante. Então, essa lei 12.015 trouxe uma nova roupagem, uma nova forma de enfrentar esses crimes. Mas antes de entrar neles propriamente, que me espécie de falar uns 2 ou 3 deles, pelo menos, eu gostaria de fazer um parênteses que eu faço sempre, eu gosto de fazer quando falo com jovens, com a juventude. Porque é quem está mais na alça de mira, quem está no topo do comportamento. Eu me refiro à liberdade de escolha. Eu me refiro à liberdade de escolha no sentido de opção sexual. Estou falando do homossexualismo. Um recorte que não é esse o tema exatamente. Me preocupa profundamente o que eu tenho visto ultimamente nos meios de comunicação. Uns 2 ou 3 anos para cá, com mais incidência, a violência que se tem praticado contra o homossexual, contra os gays. De uma forma assustadora, injustificável. E me parece mais grave ainda, porque, de um modo geral, as agressões têm partido mais da juventude. Isso é o que mais nos assusta. A intolerância, a violência, a agressividade que tem praticado contra os homossexuais tem sido manifestado muito mais por jovens do que por adultos, pessoas mais maduras. O jovem, que é o mais liberal, que é o mais crítico, claro, que é o dono do mundo, sabe tudo. Mas a gente chega à conclusão que o jovem só é liberal para ele mesmo. O que está havendo de errado? Por que, de repente, a juventude, que tem historicamente uma concepção mais liberal dos conceitos, dos comportamentos, de repente tem sido tão agressivo, tão reacionário com o homossexual? Não precisa gostar do homossexualismo. Não precisa ser homossexual, claro. Mas eu preciso ter a consciência que eu vivo numa sociedade plural e democrática. Um Estado social e democrático de direito, que a característica é a pluralidade. Eu tenho que respeitar o direito de escolha do meu semelhante.
Eu não tenho o direito de pautar o comportamento, a escolha, a opção dos outros. Eu tenho que respeitar o direito de ser diferente. Eu não preciso concordar com ele, com o comportamento, com nada. Não vou concordar. Mas eu tenho que defender, sempre respeitar o direito de escolha, o direito de ser diferente do outro. É uma coisa assustadora e o crescimento disso é muito grande. Eu não sei se os meios de comunicação têm culpa por isso, porque quando se divulga uma coisa parece que estimula, ao invés de servir de fato para reflexão, para regredir. Então, eu lembro de um passado, um episódio da minha vida ainda como promotora, quase 20 anos atrás. Antes de eu fazer o doutorado, antes de eu sair, eu pedi minha tese de doutorado em 92, 20 anos atrás, ignorando 20 anos. E antes de eu ir para a Espanha, que eu fui em 89, meu doutorado, eu era promotor coordenador do CIV. Família, sessões, enfim, englobava toda. Um rapaz pediu uma audiência comigo, um rapaz de uns 30 anos na época, veio falar comigo pessoalmente. Foi na casa dele, cidadão. Então, eu estou um pouco constrangido, estou com uma certa dificuldade de falar sobre um assunto muito sério aqui. E como o senhor é o coordenador, eu preciso falar, não sei se o senhor é preconceituoso, eu sou. Sou preconceituoso, sim, em algumas coisas, mas eu sou, acima de tudo, que um promotor de justiça coordenador e tenho a preocupação de ser o mais justo possível, de desempenhar bem o meu papel, você pode ficar muito tranquilo. Daí ele falou, olha, então, já que está aqui, né? O problema é o seguinte, eu sou homossexual, tenho um namorado, e vivo em Porto Alegre, ele trabalha no interior e vem no final de semana para Porto Alegre. E a minha relação está ficando muito complicada, porque eu tenho uma sobrinha que vive comigo, mora comigo, tem 15 anos. Está tirando um pouco a minha privacidade, minha liberdade, estou correndo o risco de perder a relação. Meu companheiro não está mais aqui encarar a situação. Eu vim pedir ajuda. O que eu faço? O que eu vou fazer? Eu gostaria que minha sobrinha soubesse da situação, não quero que ela participe disso, mas também quero salvar a minha relação. Eu digo, olha, eu quero, em primeiro lugar, te cumprimentar. Duas coisas. Primeiro, a coragem de vir falar comigo. Segundo, pela preocupação, pela consciência de que a vida de uma adolescente não pode ser influída pelo seu comportamento. Mas eu tenho o seu direito também de ser feliz. Digo, olha, tem mais parentes, tem familiares, né? Não teria alguém que a gente encaminhar para a sua sobrinha ficar com ele. Tem uma tia. Tem uma minha que mora em Pelotas. Talvez pudesse ser, mas... E quem sabe a gente conversa com ela. Eu posso ajudar. Se eu faria isso, claro que farei. Só que daí tu vai ter que falar para ela da tua situação. Não falo. Resumindo, eu mandei chamar essa tia, a senhora, conversei com ela, expliquei a situação, chamei a menina, conversei com ela, depois ela estudar, estava aqui, se tem algum problema, estudar em outro lugar, porque não, tá, não falei do plano do tio, né? Não tem autorização para isso. Né? Simplificando, a tia assumiu o compromisso, não, eu levo para o outro, eu fico comigo, eu estudar lá, para mim, estou sabendo o assunto. Foi resolvido. E eu tinha, na época, realmente um preconceito maior. Natural, de gaúcho, cara. Mas eu tenho orgulho hoje, 20 e tantos anos depois, de ter feito o que eu fiz, de ter encontrado a solução como encontrei, uma situação que eu nunca tinha imaginado passar. Eu era promotor de justiça na época. Pelo respeito que eu tenho que ter pelo meu semelhante. Pelo cidadão, pela cidadã. Eu não sei se é uma opção sexual, se é uma escolha, se é instinto, você vê, não importa também a causa. O fato é que é uma realidade que existe e nós temos que respeitar. Assim como nós gostamos de ser respeitados nas nossas escolhas, nas nossas opções, é a mesma coisa. Só queria passar essa mensagem para vocês que se envolvem. Multipliquem, devido o respeito que nós temos que ter.
Só o fato, a circunstância deles terem que encarar uma sociedade machista, preconceituosa, desrespeitosa, ter que viver meio se escondendo, passando uma vida, é muito dura a infelicidade. E ainda enfrentar a violência nas ruas, no dia a dia, a incompreensão nossa foi inadmissível. Inadmissível para quem tem a formação cultural, sociedade, verdade, cultura, família como nós, sermos dessa forma. Mas, superado esse parênteses, não é uma mensagem diretamente para vocês, não é que eu penso que vocês são assim, são assados, não penso nada. Eu penso que estou trabalhando com jovens, quando a gente fala com jovens, é bom a gente colocar algumas ideias para fora, já que estão interessados em trabalhar nesse tema, aprofundar conhecimentos na matéria jurídica, no caso penal hoje. Então, eu sempre faço isso quando falo sobre essa temática. Mas, então, ainda, no parênteses, lembrando que o sexo, o exercício da sexualidade, o exercício da nossa liberdade sexual é um dos maiores atributos da natureza humana. Animal, animais também fazem. Mas ficando no nosso ambiente, no nosso meio, a sexualidade é uma coisa que nos transforma, o exercício do sexo nos eleva, nos engrandece, né? Nos leva às alturas, nos faz feliz ou infeliz. Né? Então, é claro que você tem que dar um tratamento excepcional, extraordinário, porque faz uma diferença imensa na nossa felicidade, no nosso dia a dia, na nossa produção, na nossa realização, na nossa forma de ser, no cotidiano. Se você acordar de manhã cedo e vir uma garota, cabelinho molhado, faceira para o trabalho, correndo, rindo sozinha, pode ter certeza que ela teve uma bela noite de amor. E nós também. É diferente, o mundo é colorido. A gente vê tudo colorido. Mas esse atributo da sexualidade, dessa transformação que o sexo produz, que ela transforma em nós, só ocorre no sexo consentido, querido, desejado. Né? No exercício recíproco da nossa liberdade, do nosso prazer, da nossa satisfação. Por outro lado, não existe nada mais violento, mais desumano, mais aberrante, que nos humilha, que nos destrói, que a violência sexual. Veja a diferença de parâmetro. E é só uma questão de comportamento. A diferença do que ele pode representar nas nossas vidas. As pessoas violentadas sexualmente levam um trauma indelével. Não é só o aspecto físico, mas é o aspecto psicológico, emocional. Atinge a própria alma, o ser, a essência do ser humano. Não existe nada mais degradante que a violência sexual. Aquilo que é para ser maravilhoso, nos elevar, nos engrandecer, nos estimular, pode nos destruir. Isso é importante. Daí, o significado da criminalização desses tipos penais que violam essa liberdade, o exercício da faculdade de escolha, de crer, da manifestação da nossa personalidade. Um desses crimes mais violentos, historicamente a gente tem que trabalhar, é exatamente o crime de estupro. Esses crimes violentos, crimes sexuais violentos, sempre existiram, vão continuar existindo. Então, essa lei dá um tratamento diferenciado. Tomou uma outra postura. Todos vocês já ouviram falar, evidentemente, de crime de estupro. Que a mídia às vezes diz estupro. E a gente sentia, doía no ouvido em ouvir falar estuprar um homem, um menino. Porque o nosso direito não tinha essa possibilidade. Não havia. O estupro, como crime violento, sempre foi concebido exclusivamente podendo ter como vítima mulher, pessoa do sexo feminino. Por quê? A definição desse crime até então era constranger mulher à conjunção carnal.
Quer dizer, só podia ser vítima de crime de estupro pessoa do sexo feminino. Pelo fato de dizer constranger mulher, já identifica quem é que pode ser a vítima. Em segundo lugar, pelo tipo de ato e comportamento. Constranger mulher a conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Esse tipo penal. Ora, por quê? Conjunção carnal é um ato sexual que só pode ser praticado entre homem e mulher. Conjunção carnal significa a introdução do membro sexual masculino na cavidade vaginal. Isso é, só há conjunção carnal com a introdução de pênis vagino. Essa é a definição técnica, não tem outra forma de relação, outra forma de ato para configurar o então crime de estupro. A gente fala em atos de libidinagem. Atos de libidinagem são todos os atos que causam, têm a finalidade de causar prazer sexual, satisfação da libido. Pois bem, ato de libidinagem é gênero e tem um ato libidinoso como espécie. Conjunção carnal é também um ato de libidinagem. É também um ato libidinoso. Mas tem a conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos, diferentes da conjunção carnal. Outros atos libidinosos para distinguir da conjunção carnal. Agora, quando o legislador optou por falar expressamente de conjunção carnal, ele estabeleceu uma limitação. O estupro só podia ter como sujeito passivo pessoa do sexo feminino. E tinha também como crime violento o chamado atentado violento ao pudor. Que recebia a mesma pena do crime de estupro. O atentado violento ao pudor é praticar com alguém, não é mais mulher, com alguém, praticar com alguém, ou permitir que pratique, ou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ou seja, significa duas coisas. Primeiro, que a conjunção carnal também é um ato libidinoso. Então, ele diz praticar ato libidinoso diverso, diferente da conjunção carnal. Ou seja, então era um outro crime com a mesma pena do estupro se praticasse qualquer outro ato, igualmente libidinoso, que não fosse a conjunção carnal. E esses outros atos incluíam, então, o sexo oral, sexo anal, palpadela, sei lá, todo outro tipo de ato que possa produzir satisfação sexual, prazer sexual, ou pelo menos que tenha a finalidade de produzir, por um crime violento, ele não produz essa satisfação, produz para o agressor, para o criminoso. Mas a finalidade seria essa. E nesse período, um longo período de tempo, sempre houve uma má interpretação, uma dificuldade de interpretação. E somarem as penas do crime de estupro e do atentado violento ao pudor. São crimes diferentes, praticados em circunstâncias diferentes, nós teríamos um concurso material, é verdade. Daí tem que somar as penas. Entende? Vocês vão estudar mais adiante, vão verificar que existe uma coisa chamada crime continuado. Concurso formal de crimes. Concurso material, que é esse que eu dei exemplo agora, as penas têm que ser somadas. O problema estava quando, na prática de um ato sexual, uma conjunção carnal estupro, portanto, crime violento, o indivíduo praticava também outros atos similares, digamos, parecidos com as preliminares. E esses atos preliminares, beijo no seio, palpadelas, passar a mão nas pernas, enfim. Essas carícias também são atos libidinosos diversos da conjunção carnal. São outros atos libidinosos. Mas visto no contexto do ato sexual, conjunção carnal, eles fazem parte de um todo. Do mesmo conjunto.
teoricamente, eles devem ser interpretados como integrante da conjunção carnal. Mas parte da doutrina, parte da jurisprudência, entendia que essas preliminares, mesmo que fizessem parte desse contexto,